Vamos com o Giro Entrevista de hoje. Nosso primeiro convidado desta terça-feira, véspera de feriado, é o vereador Professor Duzão, que aceitou o nosso convite, já está conosco aqui no estúdio. Duzão, seja bem-vindo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, gostaria de saudar aí aos ouvintes, internautas, atentos a 104 FM. Hoje, infelizmente, né, o nosso companheiro Dário não está aqui para sabatinar, né? Ele está lá na terra da mãezinha, está em Aparecida do Norte, né? Amanhã ele faz uma cobertura para a gente lá direto do santuário, está fora de Santa Cruz, mas acompanhando o programa pela internet. Mas de qualquer forma, hoje estamos mais equilibrados, né? Você daí, né? Por quê? Duas pessoas corpulentas, né? Sim. Aí o Dário é o fiel da balança que desequilibra, entendi, né? Gente, mas eu na verdade, os dois davam mais ou menos também o meu peso, então tava legal, Duzão, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você que nos assiste no Facebook, você que nos ouve pelo rádio, pode mandar sua pergunta, repetindo o WhatsApp 997726104. Vamos bater um bate-papo sobre... Aliás, bater um bate-papo, que estranho, né? Vamos fazer um bate-papo aqui com o nosso convidado sobre política, evidentemente. O prefeito Diego Cingolani se posicionou publicamente, fez um anúncio, inclusive, em primeira mão, à Rádio Difusora, sobre sua postura, seu apoio para o segundo turno das eleições para o governador e eleições presidenciais. O Diego Cingolani anunciou que apoia Bolsonaro e apoia Tarcísio. Duzão, de alguma forma, esse posicionamento público do Diego afetou o eleitorado mais progressista, os apoiadores mais ligados à esquerda? De alguma forma isso caiu mal, ou de que forma isso repercutiu nessa base de apoio do Diego, que ele tem com ele já, né? Desde antes da política, eu imagino. E a sua avaliação sobre isso? Olha, eu posso falar pelas pessoas que são próximas a mim. Sim. Em termos de ideologia política, os companheiros que estão comigo no mandato, as pessoas que são mais próximas. Inclusive, já comentei isso com o próprio Diego, né? E as pessoas estão decepcionadas nesse sentido, né? Poxa, a gente elegeu um prefeito, né, com todas as suas características progressistas, tal, e ficaram chateados assim desse posicionamento, né? Porque na verdade hoje, Diego, né, eu falo por mim. Claro. Hoje a gente não está discutindo mais esquerda ou direita, a gente não está discutindo mais ideologia partidária propriamente dita. Eu acho que a gente está discutindo uma crise civilizatória no Brasil, né? Entre se manter na democracia ou ir para a barbárie. Eu acho que isso que está em jogo hoje, na minha opinião, né? E eu falo isso não como um vereador, eu falo isso enquanto pessoa, enquanto trabalhador, né? Porque tanto se desdenhou da pandemia, tanto se desdenhou das pessoas que estavam em leitos de hospitais, tanto se desdenhou da vacina, tanto se desdenhou do funcionalismo público, tanto se desdenhou dos professores, tanto se desdenhou de várias categorias, né? O chefe do Poder Executivo Nacional, o qual eu prefiro não nominar, né, ele zoou pessoas com falta de ar, né, uma gripezinha. Então, acho que isso demonstra como um chefe de Estado não deve se comportar frente a uma crise sanitária, uma crise humanitária no qual nós atravessamos. E, felizmente, hoje, a partir dos preceitos da ciência, dos preceitos da dignidade humana, hoje a gente pôde atravessar isso, toda essa situação, e estamos certamente em dias melhores, mas ainda recolhendo os cacos de toda uma sociedade fragilizada com todos os retrocessos. Então eu acredito que esse tipo de apoio demonstra tudo aquilo que há de ruim na política, né? De você simplesmente por uma questão de conveniência, talvez, né? Conveniência política, conveniência de poder ter alguns tipos de acordos e tal. E eu não vejo isso de uma forma saudável. Eu sou um democrata por natureza, eu acredito que a alternância de poder deve acontecer, e essa última essa última passagem pela presidência da República talvez seja o modelo pelo qual nós
deveríamos abolir da nossa política. Conversando com algumas pessoas mais da ala progressista, desse grupo que, de acordo com o vereador professor Duzão, ficou decepcionado, para usar uma palavra branda, né, com a postura pública do Diego, havia uma expectativa de neutralidade. O partido do Diego, comandado pelo Kassab, deixou os seus coligados livres para se manifestarem a favor de qualquer candidato ou mesmo não se manifestarem para o segundo turno. Portanto, foi uma opção do prefeito de Santa Cruz vir à tona e dizer, ó, vou apoiar o Bolsonaro, vou apoiar o Tarcísio. As justificativas do Diego, analisadas de maneira muito pragmática, objetiva, também para usar um jargão político, elas vão na linha de que, olha, tínhamos uma aliança com o Rodrigo Garcia, que foi candidato ao Estado. Rodrigo Garcia agora apoia tanto Bolsonaro como Tarcísio. Por fidelidade política a essa aliança, não só eu, né, palavras do prefeito, a Rádio 104 alguns dias aqui, como outros prefeitos da região, vamos seguir a orientação do Rodrigo. A palavra que o Diego usou aqui foi fidelidade política, pensando de maneira pragmática, e também, ele fez questão de frisar, Santa Cruz mostrou um apoio incondicional, majoritário, preponderante ao Bolsonaro e ao próprio Tarcísio. O peso do voto de Santa Cruz com a aliança junto ao Rodrigo Garcia fez o Diego ir por esse caminho e se manifestar, mesmo sem exigência do partido dele. Para você, é uma justificativa plausível, pensando enquanto político para a própria carreira, pensando para benefícios que Santa Cruz pode ter em eventual alinhamento, né, com os próximos políticos a comandarem o Estado ou a comandarem a União? Ainda não temos uma definição disso. Mas você não acha que é justificável essas condições que o Diego expôs? Não, não acho justificável. Não acho justificável porque a lei de responsabilidade fiscal ela está em vigor. Sim. No sentido em que, se uma obra foi iniciada, ela deve ser concluída. Tá? Então eu vejo assim, tudo que o Rodrigo Garcia fez ou deixou de fazer no governo dele, vamos imaginar algumas obras ou algumas benfeitorias que foram iniciadas no governo do Rodrigo Garcia. Sim. Agora, elas devem ser concluídas mesmo que em outro governo, por uma questão de lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, eu acho que desculpa de manco não pode ser muleta nesse aspecto. Eu acho que eu acredito que talvez a neutralidade, pessoal, votem quem vocês quiserem, talvez fosse, aliás, a melhor das saídas. Mas a política, ela envolve uma questão de conveniência, né? O que pode ser conveniente para uma reeleição ou para um próprio combate a uma reeleição, no caso, falando no caso do prefeito Sim. Otacílio, né, do ex-prefeito Otacílio, que também se manifestou da mesma forma. Então, eu vejo nesse aspecto, assim, uma questão de conveniência. Mas o que me deixa triste é você rasgar uma biografia, né? Eu acho que tudo, por exemplo, que o Otacílio construiu ao longo dos seus 8 anos de mandato, ele meio que jogou para o alto, assim, fazendo esse tipo de atitude. Eu ia emendar uma pergunta colocando justamente esse outro personagem. A gente estava falando da situação do Diego, você trouxe a sua análise, as suas impressões, o que setores mais progressistas pensam a respeito desse posicionamento. Mas tivemos o doutor Otacílio, um político já que tem uma biografia mais extensa, no mínimo, também se alinhando, no caso do Sim. Estado, pelo menos, ao Tarcísio. E aí, para um político que é jovem, está começando a carreira, toma uma decisão dessa. Aí você tem um político tão experiente que sempre fez questão de se posicionar, historicamente ligado ao PT em Santa Cruz, publicamente dando entrevistas onde expunha a sua visão de mundo, que não é, pelo menos se a gente for pegar essa das pessoas que hoje ele está apoiando. Como é que fica a política de Santa Cruz? Você coloca no mesmo balaio tanto a situação envolvendo o Otacílio como a do Diego? Olha, eu acho que dá para colocar no mesmo balaio. Porque, da mesma forma que eu falei aqui em outra entrevista, rei morto, rei posto, né? Tudo indica, né? Eu espero que não, sinceramente. Sim. Espero que não. Tudo indica o Tarcísio talvez seja o próximo governador do estado de São Paulo. As pesquisas apontam. Ou seja, ele será o rei posto. Né? Agora, é lógico que quem está com a faca e o queijo na mão, no caso do Executivo, ou quem pleiteia voltar ao Executivo, no caso do Otacílio, fazer alianças para que possa trazer verbas para Santa Cruz. Então, essa talvez seja a estratégia dos dois em apontar o seu foco nos mesmos candidatos para não haver ruptura nas urnas. Então, essa é uma estratégia entre os dois. Agora, da mesma forma
que eu falei aqui sobre as questões das emendas impositivas e de outras declarações minhas que eu não voltaria atrás, eu não volto atrás em qual é a candidatura que eu apoio, eu não rasgo a minha biografia. Tá? Com todo respeito ao Otacílio, com todo respeito ao Diego, mas eles talvez fossem alternativas a uma mesmice em Santa Cruz no momento em que se lançaram politicamente. Tá? Nós tínhamos o PSDB aqui enraizado em Santa Cruz e hoje o PSDB, ele, em nível nacional, se tornou um nanico, na verdade. Tá? Isso não sou eu quem estou dizendo. Isso quem diz são comentaristas políticos de alto gabarito, né? Jornalistas de grande tempo de trabalho, né? As urnas mostraram esse fenômeno, né? E tudo isso alavancado pelo crescimento de uma nova direita que exacerba as suas posições políticas a questões extremas, né? Pensando muitas vezes em caráter individual e deixando o coletivo de lado. Eu não, eu penso na coletividade. Tá? Eu acho que a coletividade ela é muito maior do que os indivíduos propriamente ditos. Essa é a política que eu levanto a bandeira. Uma política de coletividade, uma política para a classe trabalhadora, pessoas pobres. É elas que precisam de política. O Diego fala muito, o Diego prefeito, né? Fala muito num novo modelo, uma nova forma de fazer política. E me parece que na interpretação do prefeito, isso quer dizer também que questões, a pauta de valores, costumes, pautas ideológicas, elas ficam no segundo plano, tendo a sua devida importância, mas o que predomina é, de novo, a questão pragmática. Alianças, elas podem trazer quais benefícios para o meu município? Verba, recurso, convênio, etc, etc. Essa é a nova política, na visão do vereador professor Brusão? Não, não é a nova política. A nova política é uma política em que você defenda os seus ideais de forma firme, seja firme, não seja corrompido a partir de quem estará no poder. Porque eu vejo isso como... A palavra corrupção talvez seja muito forte, mas corrupção no sentido moral, né? da acepção da palavra. Né? Porque se você tem um costume, se você tem uma história de vida, aí você simplesmente vira a casaca de uma hora para outra. Eu acho que isso é mais uma questão estratégica dos dois que se lançaram pré-candidatos à prefeitura do que propriamente o que as suas ideologias ou suas histórias de vida têm em termos de razão para se votar. Em termos práticos, a gente percebeu a repercussão junto ao eleitorado, a grande parte do eleitorado positiva. Afinal, eles demonstraram apoio público a candidatos que, repito, tiveram um amplo apoio em Santa Cruz, falando do Bolsonaro e também do candidato ao governo do estado, o Tarcísio. Agora, de forma prática, entre partidos, Câmara Municipal, muda alguma coisa? Não. Em relação ao apoio, em especial o Diego, que é quem está governando. Não, a sua posição em relação ao Diego, você é um dos integrantes da base de apoio hoje do prefeito Diego. A gente sabe que existe um movimento também de um novo grupo que tem relação mais próxima com esse prefeito Otacílio. Essas decisões e anúncios de apoio mudam alguma coisa na política de Santa Cruz? Não muda. Porque é o que eu costumo dizer, né? O termo ideologia, o termo política, né, da qual nós temos a nossa visão, ela é um pouco virtualizada quando nós falamos em política de nível federal e política de nível estadual. A nossa política, em termos municipais, é uma política que prioriza a boa aplicação do dinheiro público, a boa convivência entre os munícipes, para que a coisa ande, né? Agora, por que eu falo que as políticas estaduais e políticas federais elas estão em nível virtual? Porque quando você fala, por exemplo, em níveis ideológicos, em temas polêmicos como uso medicinal de cannabis, por exemplo, aborto, religião e tudo mais, isso é um conceito muito virtual para uma cidade de 50 mil habitantes. Tá? Embora, se isso for aprovado ou não em nível federal ou estadual, isso surta, obviamente, claro. impactos no município. Mas não é nós, não somos nós, vereadores, que vamos decidir sobre essas pautas. Claro. Né? Porque justamente aquilo que eu falei, qual o papel do vereador, qual o papel do prefeito? Né? Fazer bom uso do dinheiro público, o vereador fazer a fiscalização desse bom uso do dinheiro e também promover um estado de bem-estar social
né, para aquilo que foi aplicado, né, com o dinheiro do contribuinte. Então, essa é a perspectiva em termos de município. Agora, isso talvez faça sentido maior quando você aumenta a esfera de atuação do legislativo. Conforme disse, um deputado federal, isso talvez sejam conceitos um pouco mais tangíveis a esse tipo de nível político. 12h44, para quem está chegando agora, no FM 104.9, no Facebook com imagens nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM. Convidado desta terça-feira, primeiro convidado de hoje, né? O professor Duzão, vereador de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos falando sobre política, evidentemente. Inclusive, começamos o bate-papo falando do posicionamento, né, do prefeito Diego Singolani em relação ao segundo turno das eleições para o Estado e para a União. A gente vai trazer mensagens que já estão chegando, opiniões, críticas, elogios. Aqui é um espaço democrático, um espaço para a livre circulação de ideias. Tendo sempre, claro, a boa educação, cuidando da escolha de palavras para a gente poder também trazer a sua participação, amiga e amigo ouvinte, aqui no nosso WhatsApp 997726104. Ô Duzão, da política de Santa Cruz, a curto prazo, a gente tem a disputa pela presidência da Câmara municipal. A eleição acontece em dezembro, né? Para a escolha do próximo presidente. Temos um cenário de grupos, aqueles que apoiam o Diego, aqueles que têm o ex-prefeito Otacílio como líder de governo. Você já disse que, pelo menos da sua parte, essa questão de apoio, né, às eleições aí estadual e federal não vai interferir em nada. Agora, há movimentos da política local, né, as pessoas tentando arregimentar alguns vereadores que estão ali numa zona cinzenta para garantir votos suficientes e fazer o próximo presidente da Câmara. O Dário Miguel usou a expressão já faz um certo tempo de que presidência da Câmara de Santa Cruz para o próximo biênio se tornou questão de honra para os grupos políticos aqui de Santa Cruz. Entre os movimentos que a gente está acompanhando nos bastidores, surge a informação de uma reaproximação. Reaproximação não, né? Uma aproximação do Paulo Pinhata com o grupo do Diego, do qual você integra, e é um dos vereadores aí mais atuantes, pelo menos aquele que fala mais, se manifesta, enfim, no âmbito da Câmara de Santa Cruz. E até onde a gente acompanha, você e Paulo Pinhata não tem lá uma relação das mais fraternais, politicamente, muito menos pessoalmente. Seria um problema este novo personagem no grupo de vocês? Isto está sendo discutido? Queria que você falasse sobre a disputa da Câmara e o grupo de vocês. Bom, em primeiro lugar, eu não, vou ser bem sincero, eu não estou sabendo de nenhuma aproximação do Paulo Pinhata com o grupo. Sendo bem sincero, se isso realmente estiver acontecendo, eu estou como marido traído, né? Sempre o último a saber a respeito disso. Eu tenho feito o meu trabalho. Talvez um dos vereadores que hoje eu tenho mais proximidade dentro da Câmara Municipal seja o Adilson, porque nós, assim como a esposa dele disse, né, a Ivone, parece dois irmãos, né, porque a gente pensa em vários aspectos de forma muito, muito semelhante. Então, assim, eu tenho um apreço pelo Adilson e não que eu não tenha pelos outros vereadores, claro. A gente mantém uma boa convivência, sem dúvida nenhuma, mas assim, existe sempre quem conversa mais com quem, né? E o Adilson é um cara que eu tenho me relacionado muito bem, né? A gente confabula bastante de estratégias políticas e tal. E, na verdade, Diego, vou reafirmar, se existe uma aproximação do Paulo Pinhata, eu, sinceramente, não sei. Seria um problema o Paulo Pinhata ingressar no grupo de vocês? Olha, eu não vejo isso. Eu não tô querendo factoide. Primeiro, porque eu perguntei ao próprio prefeito, da última vez que ele esteve aqui, a partir de uma informação que o Dário Miguel apurou, e o prefeito tergiversou, tal, mas não negou e nem confirmou, só deixou claro que é um novo momento, a política de Santa Cruz tem esse racha e que os grupos aí têm que se fortalecer. Eu fico com a informação que o Dário Miguel trouxe, que conversas estão acontecendo entre o Pinhata e o prefeito, e esse anúncio deve ser oficializado também aí nos próximos dias. E tivemos um episódio passado, Duzão, quando o Pinhata apresentou aquela moção de aplausos ao Diego, ao secretário de Agricultura, devido à questão de estradas rurais, estar em boas condições. Essa moção de aplausos foi rejeitada pela maioria, inclusive você. Sim. À época eu falei sobre isso. Então, me parece que tem pouco a ver com a história de parabenizar político ou não. Ali foi um recado de alguns vereadores para o Pinhata, que você está querendo se aproximar da gente, aqui não. Eu fiz uma leitura de que foi um recado, você não vai fazer parte do nosso grupo. E é por isso que eu repito a pergunta, seria um problema
devido à relação que você tem com o Pinhata, se há algum problema, aliás, entre vocês, não sei, caso ele tenha que fazer parte desse grupo, pensando em maioria para eleger o próximo presidente da Câmara? Olha, em termos de estratégia para se obter os votos necessários para a presidência da Câmara, se isso é um pensamento do prefeito para trazê-lo ao grupo, para que o candidato do prefeito seja eleito, né, para poder tocar os trabalhos na Câmara, eu não vejo problema nenhum. Sim. Só que é o seguinte, eu tenho o meu trabalho, a minha forma de trabalhar, eu respeito a forma de trabalhar de todos os outros 12 vereadores, colegas da Câmara Municipal, e eu tenho a minha forma de trabalhar e na minha opinião, assim, eu tenho feito um trabalho um pouco mais descolado, assim, dos 13 vereadores, né? Eu tenho me afastado um pouco de algumas celeumas, algumas discussões que eu percebo que não vai levar em nada, assim, né? E eu percebo que outros vereadores também tomaram a mesma atitude nesse sentido, né? Se individualizaram um pouco mais. Obviamente que todos os vereadores, né, população de uma forma geral, ela precisa da coletividade, né, do colegiado dos vereadores para que projetos sejam aprovados, inclusive de iniciativa parlamentar ou do próprio executivo. Isso não vem ao caso. Mas aquilo que é bom para a cidade, eu percebo que a Câmara tem apoiado nesse sentido. Agora, política é política, né, meu caro? Certo. O jogo é jogado, o lambari é pescado. Se existe interesses de poder por trás, as estratégias estão lançadas aí para... Na sua última entrevista aqui, você não quis falar o nome de um vereador, mas usou termos pesados como estrume, esterco, né? Não, esterco não, esterco ainda presta. Estrume. Né? Foi o termo que você usou ao se referir a um colega parlamentar, devido a algumas falas que ele estaria espalhando a seu respeito, dizendo que o vereador Duzão teria, inclusive, garantido os cargos a serem indicados dentro da prefeitura. Você negou isso veementemente. Ridículo. E falou, a pessoa que está espalhando isso é um estrume. Sim. É isso, né? Não falou o nome. Dias depois, essa história pipocou, o Jornal Debate até publicou na coluna Dicas, e falou-se que, justamente, Paulo Pinhata era o alvo das suas críticas. Quem falou isso... Eu queria perguntar se Está escrito... Sim. Quem escreveu isso foi o Sérgio, não foi eu. Mas é o Paulo Pinhata? O alvo das suas críticas? Não, eu não posso falar isso. Sim. Quem é? Eu sairia, como eu disse na última entrevista, se eu falar isso de uma pessoa diretamente, eu posso ser caçado, entendeu? Mas que realmente essa pessoa com que eu coloquei essas palavras realmente é um estrume. Se falou isso, tem que se provar. Essa pessoa tem que provar que eu estou colocando cargos lá a título de interesse com relação à minha relação com o prefeito Diego. Isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo, um completo absurdo. Eu não me venderia por isso. Tá? E eu sou um cara que não tem preço. Mantém essas palavras. Eu tenho o meu valor e eu não sou comprado com cargos. Tá? Eu não sou comprado com absolutamente nada. Você não retira nenhuma palavra. Eu não retiro e também não falo quem é. Eu deixo no ar. Tá? Mas eu não posso, de forma alguma, né, dar nome aos bois por uma questão semântica. As pessoas que entendam, as pessoas que façam o seu julgamento. Na disputa pela presidência da Câmara, Lorival ainda é o nome apoiado pelo Diego e por vocês do grupo do prefeito? Eu falo por mim, né? Eu sempre disse aqui, se o Lorival for o candidato, eu tenho palavra de votar nele. Sim. Eu já disse isso, reafirmo agora. Então, Lorival, se você está ouvindo nesse momento aqui, saiba que se for candidato, com o meu voto você contará. Agora, não sei os demais, né? Isso é uma questão de foro íntimo de cada um dos outros parlamentares, mas o meu voto ele tem. Duzão, o famigerado projeto de emenda à lei orgânica que pretendia instituir as emendas impositivas acabou sendo retirado da pauta após um acordo entre presidente da Câmara, Cristiano de Miranda, e prefeito Diego Singolani. A promessa de que o orçamento para o ano que vem terá 2% destinado às entidades, um aumento, portanto, e o projeto acabou sendo retirado. O Dário Miguel também apurou e trouxe essa informação de que você e Adilson Simão, em especial, ficaram insatisfeitos com este desfecho. Publicamente, você deixou claro que queria que o projeto entrasse, votou a favor do projeto ser mantido, vocês queriam se posicionar no plenário e derrubar o projeto, não que ele fosse retirado, vocês queriam que ele entrasse para votar contra. Sim. Mas, para além disso,
haveria outros motivos para a insatisfação do Duzão e do Adilson Simão? O Dário Miguel trouxe essa informação, que vocês ficaram bastante satisfeitos. Por quê? Bom, insatisfeitos, aliás, né? Eu acredito o seguinte, bom, em primeiro lugar, acho que a gente tem que pontuar muito bem a história aqui, para que não se faça um uso das minhas falas fora de contexto. Tá? Em primeiro lugar, o projeto entrou, eu me posicionei contrário, eu sempre disse que para uma entidade ser atendida, ela poderia ter outras formas que não as emendas impositivas. E quais foram essas propostas? A proposta é o regime de contratualização e a outra proposta é o próprio plenário da Câmara Municipal se posicionar em relação a emendas na lei orçamentária. Então, essas são as duas possibilidades. A emenda à lei orçamentária, obviamente, que necessita, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, de um levantamento de impacto financeiro, né? Para que nós possamos destinar parte desse dinheiro, obviamente, o executivo ia fazer esse destino, tá? Só que daí nós teríamos que apontar de onde esse dinheiro sairia. Pois bem, então está posta as duas possibilidades. E um outro porém é o seguinte, se a gente mantém isso para votação e esse projeto é negado, ele por um certo tempo não pode ser reapresentado. Dentro daquele mesmo ano legislativo. Isso, e isso é um forte sinal para saber, será que teremos força para que a gente negue isso novamente? Então, esse é o sentido que a minha votação contra a retirada do projeto se deu. Certo. Tá? Para que a gente tivesse a garantia de que se ele fosse apresentado novamente em um outro momento, nós pudéssemos negar, porque eu acho isso uma panaceia, eu acho isso uma compra de voto, tá? Eu não vou ficar repetindo o latim todo que eu já fiz aqui, mas isso é desigual. Eu não vejo isso com um vereador que possivelmente se candidatará pela próxima eleição, né, competir em pé de igualdade com aquele que já está munido das leis, das emendas impositivas. Então, não é justo, tá? Além de que esse pode comprar voto com isso e fazer mau uso do dinheiro. Então, eu não compactuo com isso. Certo. Entretanto, como eu já havia adiantado, né, a questão da Câmara Municipal estipular emendas ao orçamento seria uma possibilidade. Sim. Tá? No final das contas, eu acredito que quem ganhou com isso foram as entidades. Porque agora nós temos 2% do orçamento sendo aplicados, né, a partir do momento em que a lei orçamentária for enviada para a Câmara, nós vamos fazer os devidos estudos e tudo mais, e vamos constatar lá, de acordo com as palavras do próprio prefeito em ofício à presidência da Câmara, tá, que os 2% estarão destinados. Obviamente que tudo isso gerou uma celeuma, tá, em relação principalmente aos interesses em se manter o presidente da Câmara, em se manter a votação no presidente da Câmara, não criar nenhum tipo de conflito e tudo mais, e isso... Essa saída, eu vou bem direto ao ponto, a saída encontrada pelo prefeito, e eu vou colocar pelo prefeito, porque a minha visão é a seguinte, tudo se encaminhava para uma derrota dos vereadores que apoiavam a emenda impositiva. Para minha surpresa, eu fui um dos integrantes da imprensa de Santa Cruz, até porque eu faço jornalismo informativo, mas também opinativo, eu encampei também uma batalha contra o projeto de emenda impositiva. Mesmo, sendo muito sincero aqui, sem esperança, até pelo que a gente conversava nos bastidores, sem esperança que esse projeto poderia ser retirado ou rejeitado. Havia até expectativa de votação por unanimidade. Teve o primeiro turno, né, porque esse é o rito desse tipo de matéria, emenda à lei orgânica do município, e aí a coisa começou a mudar. Foi aprovado? Foi, mas com o número mínimo de votos, né? Foram 9. Mais um voto contra, ele já tinha sido rejeitado no primeiro turno. Eu falei, opa, mudou alguma coisa. E do primeiro para o segundo turno da votação, a gente já teve notícias de vereadora ou vereador que já teria mudado a posição, que iria contra o projeto, mobilização, e você foi um vereador que chamou integrantes de entidades assistenciais a estarem na Câmara, chamou a população. Geral. A gente teve notícias disso, ou seja, tudo caminhava no segundo turno para que o projeto fosse rejeitado. Se ele fosse votado, ele seria rejeitado e seria uma derrota, no mínimo, né, para
ou 7 vereadores, aqueles que apoiaram essa matéria no primeiro turno. E de repente surge esse acordo, o prefeito assina esse ofício, encaminha para a Câmara. Me pareceu ali, de alguma forma, uma saída para blindar, em especial, o Lorival. E, sobretudo, garantir, talvez, os votos que ele precise, ou foi um aceno que o prefeito fez nesse sentido, para que aqueles vereadores que talvez teriam um acordo com o Lorival mantenham a palavra e votem nele para presidente da Câmara. Porque não necessitaria desse acordo. O projeto seria simplesmente derrubado no segundo turno. Esse desfecho foi ótimo para os vereadores que eram a favor da emenda positiva. Eles seriam derrotados no segundo turno. E, de repente, surge esse acordo e o prefeito aceita. Não, mas eu acho que essa é uma leitura diferente da minha. Qual é a sua? A minha leitura é o seguinte, né? O autor do projeto foi até uma rádio e falou, não, Cristiano Miranda foi difusor, pode falar o nome da rádio, não tem problema. Sim. Cristiano é meu amigo, não tem problema nenhum. Né? Ele falou, poxa, se o prefeito ele enviar uma proposta para aumentar o repasse das entidades e tal. Então, assim, eu comparo isso com um jogo de truco. Ok. O Cristiano trucou. Se o prefeito mandar... Tal. E o prefeito pegou e mandou 6 e falou, não, eu tô cobrindo oferta aqui e pode retirar o projeto. Só que ser truqueiro também, nesse caso, o prefeito tava com o Zap, 7 copos, tava tudo com o prefeito. Sim. É isso que eu não tô entendendo. Quer dizer, eu não tô entendendo. Eu entendo o gesto político da coisa. Você pode tentar fazer, vamos acalmar a situação, vamos evitar, vamos deixar disso e tal. Agora, pensando na matéria em si, o prefeito que foi contra também, deu declarações fortes contra o projeto aqui na rádio, em outras emissoras. Ele poderia simplesmente dizer, vai ser derrubado e depois dizer, derrubou tudo o projeto. Bem. Aqui, só que eu vou colocar 2% para as entidades, acabou. Só que nesse jogo de truco eu tava com o 9. Certo. Eu e o Adilson, meu parceiro de truco. O que era o 9 no caso? O 9 era o seguinte... Revele o 9, então. Não, dá aquela piscada, né, assim, deixa a rodada correr, porque daí eles ganham. O Cristiano, ele ganhou a primeira, tá. Né, o Diego fez a segunda, falou assim, agora você encobre que eu e o Adilson vamos fazer o 9 na terceira para levar a queda. E qual seria? Era deixar o jogo rolar. Tá. O projeto ser rejeitado. O projeto ser rejeitado, e aí quando a lei orçamentária viesse, a emenda... A lei orçamentária estava pronta para que nós pudéssemos colocar os 2% para a população. Então você e o Adilson iriam propor os tais 2%? Sim, lógico. E isso estava acordado com o prefeito? Estava. E aí? Estava e depois... Então, estava acordado... Mas então, peraí. Vocês estavam... Não entendeu o sinal. Entende? Ou não quis, se fingiu que não entendeu? Não sei, eu acho que a questão... Tirando as metáforas, falando sério, é o seguinte, pelo que você está me dizendo, a ideia era rejeitar o projeto. Sim. Ele fosse derrotado em segundo turno, e aí vocês tinham essa proposta dos 2%. Você e o Adilson Simão. E o prefeito sabia disso, mas ele preferiu o acordo com o Cristiano de Miranda. Sim. Por quê? Eu acho que talvez na tentativa de obter a presença da Câmara. Então é o que eu estou falando, né, Belo? É por isso. Não, mas é por isso que eu falei. Eu fui muito bem claro. Assim, vamos explicar as coisas tintim por tintim e tal, para que não haja dupla interpretação e para que não haja distorções na minha fala. Então, a minha leitura é essa. Tá. Agora, hoje, cabeça fria, né? Não se toma decisões com 40 graus de febre. Já diria um grande estadista que está prestes a voltar ao Palácio do Planalto. Ou não, hein? Pausa dramática. Eleição tá aí, né? Está aí. Mas está prestes a voltar e tudo indica que sim. Tá? Hoje eu vejo o seguinte: ganhou as entidades. Nós fizemos a nossa parte, fomos combativos na Câmara, votamos pela moralidade e a população entendeu o recado. Que a população estava prestes a ir à Câmara para poder fazer o seu direito político de se inconformar com a aberração dessa. E hoje, qual o resultado? O resultado é que esses 2% do orçamento que estarão colocados na lei orçamentária, elas beneficiarão muito mais do que o montante das emendas impositivas de cada vereador. Sem que dúvida. Cada um, segundo o que consta em notícias, em torno de 103 a 110 mil, mais ou menos. Tudo isso, se a gente somar o valor em 13 vereadores,
né? O prefeito ele deu a seisada. Aliás, né, o que já se pagava E às pagou entidades, os 2%. o que se pagava às entidades antes da proposta dos 2%, já era maior do que a somatória das emendas. E agora com os 2% fica bem acima. Claro, é um dinheiro separado. É bom explicar até isso também, né, Duzão? A partir de agora, tem aí, vai entrar na peça orçamentária de 2023, 2% do orçamento. Havia um estudo da Câmara de orçamento na casa de 220 milhões. E parece que a gente vai bater 270 milhões de orçamento por ano que vem. Então, 2%, 270 milhões é muita coisa. Esse dinheiro pode ser revertido às entidades, desde que elas apresentem projeto. A sua devida regularidade. Exato, aquele dinheiro vai estar lá. Se as entidades apresentarem os projetos, eles forem aceitos, elas estiverem legalizadas, elas vão poder receber. E essa discussão sobre legalização das entidades é algo que talvez a partir de agora tem que ser tratado com mais carinho, com mais atenção. Muitas que fazem um trabalho bom, mas têm dificuldades para colocar a papelada em ordem. Como é que você, enquanto vereador, pode colaborar nesse cenário? Ou qual o papel da prefeitura a partir de agora, garantindo o recurso, mas também ajudando para que as entidades possam recebê-lo? Olha, é um papel importante a ser desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social. Sim. Tá? É um papel importante, porque já que os laços vão se estreitar, entre a questão de ter um aumento de verba, tá, destinadas às entidades assistenciais, a própria Secretaria de Assistência Social, ela pode, de certa forma, e deve, na minha opinião, fazer um tipo de consultoria para essas entidades que não estão devidamente regularizadas, para que elas possam abranger ainda mais o seu campo de trabalho e poder receber dinheiro público para poder tocar esses trabalhos sociais. Acho que isso é um ponto importante, tá? Principalmente em relação à relação com o Executivo. E o papel do Legislativo está em fazer esse meio de campo entre a própria entidade e o próprio setor do Executivo para poder fazer o recebimento dessas verbas. Então, o meio de campo a gente pode ajudar nesse sentido. Voltando ao tema presidência da Câmara, para encerrar esse assunto, você realmente não pretende ser um candidato? Para você seria inviável ser candidato à presidência da Câmara? Não pretendo e não vou. Certo. Tá? É inviável. Eu, felizmente, tenho meu cargo como professor e eu não posso abdicar da minha profissão para ocupar a presidência da Câmara. Líder de governo é um posto que te interessa? Também não poderia? Não poderia. Por quê? Porque eu tenho meu trabalho também. Eu não consigo, é humanamente impossível para mim poder tomar conta do meu trabalho, poder estar com a minha família, e eu não consigo fazer esse atendimento. Já conversei com o prefeito, eu estou com ele, sem dúvida nenhuma, estou com Santa Cruz do Rio Pardo, para o que precisarem de mim enquanto vereador. Mas a questão da liderança do governo exige um tempo muito maior, tá? Não que a gente não faça o trabalho da gente a contento, não, mas tem que se estreitar um pouco mais os laços, você tem que descer muito mais o Executivo, você tem que ser um costa-quente do Executivo dentro da Câmara. E eu, infelizmente, não consigo ter isso no momento. Na última entrevista do presidente atual, o presidente da Câmara, Cristiano de Miranda, ele, até para minha surpresa, ao ser questionado pelo Dário Miguel, disse que não pretende disputar novamente as eleições, que por hora, não sei por quais motivos aí, não busca uma reeleição. Né? Muita coisa pode rolar até 2024, né, Duzão? A próxima eleição é isso, né? 2024. Você pensa já num próximo mandato, trabalha para isso? O seu feedback até aqui desses primeiros meses aí como vereador? Não, eu acho que isso é algo para se pensar. Sim. Né? E, obviamente, eu não estou enraigado na cadeira de vereador. Sim. Eu acho que pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, né, um pensamento progressista, eu acho que novas lideranças têm que surgir. Eu acho que as pessoas que pensam politicamente de uma forma progressista, elas têm que sair do armário, elas têm que se posicionar, porque a sociedade só vai mudar a partir do momento que as pessoas elas colocarem a sua voz para fora, colocarem o seu modo de pensamento, o seu modo de vida, para que outras pessoas ouçam e para que elas tenham também a mesma oportunidade que estou tendo agora de poder tentar fazer diferente. Não buscar uma reeleição devido à oferta de um cargo. Não. Na administração municipal. Não. Algum dos candidatos aí vai te Duzão,
vai ser meu secretário e tal. Não te interessa? Não me interessa. Por quê? Eu sempre também. É outra coisa que eu bato também na mesma tecla, é o seguinte: a população me escolheu. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que eu tive em toda a minha vida, assim, né? Em termos públicos. As pessoas, elas depositaram um voto de confiança em mim para ser vereador. Tá? E eu acho isso de uma nobreza. Sim. Em termos de democracia. Estou depositando a minha confiança nesse sujeito por conta desses posicionamentos, desse conjunto de ideias que essa pessoa tem. Então, ela me representa. Eu acho isso, muito bonito, Diego. Assim, a política deveria ser dessa forma. Porque as pessoas, elas se encorajam umas às outras colocando uma pessoa para representar os seus ideais. E essa é a verdadeira política. Essa é o verdadeiro sentido de você ter a democracia e ter pessoas que sirvam como microfones para a sua voz. Tá? Sejam ouvidas. Então, assim, eu não pretendo me enraizar como vereador, sinceramente. Mas eu acho que eu ainda tenho muita lenha para queimar e eu ainda tenho muito a contribuir. Beleza. Tá. Duzão, várias manifestações chegando aqui no nosso WhatsApp, 997726104. Primeiro, Dário Miguel mandando um abraço, está ouvindo o nosso programa lá em Aparecida do Norte. Ótima entrevista, dizendo aqui o Dário Miguel. Outra manifestação que chegou, deixa eu ver quem é aqui, o nome mandem sempre o nome, viu, galera? É o Matheus Marelli, um abraço pro Matheus aí, ó. Emendas impositivas é a versão do interior para o orçamento secreto de Brasília, popularmente conhecido como um mensalão legalizado. Tá aí o Matheus posicionando sobre esse assunto também. Obrigado, Matheus. Um abraço a você. É uma das novas lideranças, né? O Matheus é um cara muito engajado. Eu acho que é esse tipo de pessoa que a gente tem que depositar confiança também. O Neto, um abraço pro Neto. Nova política para ele, eu imagino que falando de você, vereador, é regulamentar meios de comunicação. Votar em bandido, falando do Lula, voltar à roubalheira. É a opinião do Neto. Neto, como você explica a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo? Responde aí pro Diego. Outra manifestação chegando aqui, eu não vou ficar mediando treta de vocês não, só vou ler as mensagens. Tem que mandar o nome, tá? Senão a gente não lê. Boa tarde, 104 FM, vereador Duzão. Concordo com o vereador no que tange ao apoio do prefeito aos citados. O apoio ao total desgoverno federal, o Otacílio e o prefeito hoje se aliam a quem pediu remédios inúteis, como ivermectina, seringa de vacina, falou sobre seringa de vacina com AIDS, a quem atrasou compra de vacina, tentativa de corrupção. E aí o César Fleury, que mandou a mensagem, diz: parabéns, Duzão, pela sua posição. Obrigado, César. Também chegando mensagem vindo aqui. De você, motivo também de muito prestígio poder representá-lo na Câmara Municipal. Muito obrigado pelas palavras. Renata Cristina, pelo que eu estou entendendo, vereador, então teríamos que apoiar bandidos, que Deus tenha misericórdia de nós, povo brasileiro. É a posição da Renata Cristina. Bom, é o que eu disse, né? Fala para mim, então, as questões do envolvimento com milícia, né, de ter o da Nóbrega lá morando no mesmo conjunto residencial, lá no Vivendas da Barra, né, e um dos filhos do Inominável, né, namorar a filha desse cara. Então, assim, eu acho que o conceito de bandido, o conceito de corrupção, ele é meio inflexível para a Renata. Guilherme Sacoda, secretário de comunicação do PT, todo o apoio ao único vereador que nunca se omitiu e sempre esteve do lado da educação, da cultura, dos progressistas. Em 2018 o PT fez 1.200 votos, em 2022 aumentou para 6.500, provando que Santa Cruz não é hegemonicamente reacionária. Opinião aqui do Guilherme Sacoda. Sacoda é outro cara da juventude, tá? É uma pessoa que tem um gabarito aí, tem toda uma trajetória a ser cumprida na política santacruzense. Então, meu total respeito a ele e a toda a sua família. Duzão nos representa, Felipe Souto mandando mensagem aqui. Mais uma Esse aí é da categoria da Irmandade mesmo. Esse ponta firme. A Carol mandando mensagem pra gente aqui, deixa eu pegar. Carol Cassiano: eu acho que o prefeito Diego tomou a melhor decisão. Ele está correto, pois precisamos pensar no futuro da nossa cidade, do país todo. Porque quem anda para trás
Peraí, porque andar para trás com o antigo governo não dá. É a posição da Carol Cassiano. Olha, eu apoiando as posições do Diego. Eu vejo que andar para trás, se a gente andar para trás em termos cronológicos, o Brasil era a 6ª maior economia do mundo. Hoje, andando para frente em termos cronológicos, nós andamos para trás em termos econômicos e hoje nós somos a 13ª economia. Última mensagem, a Nilce só mandando um abraço, parabenizando o vereador. A Isabel mandou aqui também, eu sou contra aborto, ideologia de gênero. Sim. Acho que isso basta, é a posição da Isabel. Nosso tempo esgotou porque nós temos mais um convidado já. Duzão, quiser divulgar alguma ação do seu mandato, alguma informação pertinente, fica à vontade. Hoje eu estive em várias obras do município. Tá? Eu estive nas obras do Parque Ecológico, eu estive na creche da estação, na creche do Jardim Paulista, fui ver o novo muro ali do cemitério, fui em várias obras, né? A creche do Jardim Paulista já comentei, tá? E todas as obras em pleno vapor, então acho importante. E o principal, né? Principalmente para as pessoas que trabalham na Codesan, todas elas tocadas por funcionários da Codesan. Eu acredito que a Codesan ela tem que ser vista de uma outra forma, tá? Porque todas essas empresas que inicialmente foram licitadas para poder executar essas obras, todas essas pegaram dinheiro e pararam as obras. Então, um bando de picaretas que vem em Santa Cruz. E quem realmente está dando a cara a tapa para entregar essas obras são os funcionários da Codesan, a qual eu devo toda a reverência a esses funcionários, porque são eles que estão dando sangue lá e eles merecem todo o nosso respeito em termos de legislativo. Essas pessoas, esses trabalhadores da Codesan, né, que tem a minha admiração pelo trabalho que vem fazendo em Santa Cruz do Rio Pardo. Fica aqui o meu voto de toda a confiança no trabalho desses caras. Tá aí, vereador Professor Duzão, convidado desta terça-feira, véspera de feriado, aqui no jornal Giro de Notícias. Duzão, obrigado pela presença, eu sempre pela franqueza nas respostas, sempre repercute muito, né? É isso que... Críticas e elogios, o pessoal, a sua entrevista repercute, isso é inegável aqui no nosso WhatsApp. Obrigado sempre pela gentileza com a 104 Podem me chamar do que quiser. Do que quiser. Né? Podem gostar de mim, podem não gostar de mim, a democracia é isso. Sim. Mas uma coisa esperem de mim: honestidade e franqueza. Talvez a franqueza seja a minha maior qualidade e também o meu maior defeito. Mas eu serei franco sempre. Professor Duzão, obrigado, até a próxima, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos os santacruzenses, principalmente aqueles que acompanham e fortalecem o meu trabalho. Obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, confirmando, hora certa, 13h16. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Giro de Notícias. Na sequência, o nosso convidado aqui ao vivo no estúdio será o Frei Bruno Moreira. A gente traz os detalhes de toda a programação especial, né? As celebrações que estão sendo aí preparadas para o feriado, né? Dia da Padroeira do Brasil e, em especial, data na qual a nossa Igreja de Nossa Senhora de Fátima será oficializada como Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O Frei Bruno vai contar todos os detalhes pra gente já, depois do intervalo. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos.